18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa, 6 horas, 1 minuto. Tudo pronto, tudo certo para mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Oi, Artemisa Gadelha, boa noite. Tudo certo aí? Tudo pronto? Certinho, Carlão. Tudo pronto para mais uma edição do programa 18 horas. Você pode acompanhar o programa ao vivo pelo Instagram. E se não puder acompanhar o programa todo, pode conferir depois esta edição no YouTube. Você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Muito bem, vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Operação Sangria, que levou Wilson Lima à condição de réu no Superior Tribunal de Justiça, completa 2 anos hoje, quinta-feira. Terceira reportagem da série especial do programa 18 horas vai relembrar o governador do Amazonas sendo manchete nacional na imprensa nacional acusado de desviar dinheiro da pandemia. Deputado do Amazonas afirma que violência no estado é resultado da incompetência do governador Wilson Lima e pede intervenção federal. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Enxurrada para cumprir mandados de busca e apreensão dos estados do Amazonas, de Goiás e também no Distrito Federal. A ação é resultado de investigações que apuram fraude em licitação para fornecimento de água mineral às cidades afetadas pela cheia do Amazonas. E na entrevista do dia, o promotor de justiça Wesley Machado, membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, vai fazer um balanço dos 2 anos da Operação Sangria. 6 horas, 3 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. A partir de agora, os destaques do dia, as notícias, a informação para você. Mais uma edição do programa 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. E hoje é quinta-feira, 30 de junho, e o ano é 2022. Boa noite. 18 horas. Bom, hoje a Operação Sangria faz 2 anos, hein? Hoje, quinta-feira, 2 anos de Operação Sangria. Após deflagração em 2020, a operação levou o governador Wilson Lima à condição de réu no Superior Tribunal de Justiça. Na terceira reportagem da série especial, o programa 18 horas vai relembrar como o caso ganhou destaque na imprensa nacional e até na imprensa internacional. Carlão, foi um escândalo na época, viu? A Polícia Federal, após a primeira fase da operação, cumpriu um mandado de busca e apreensão no gabinete também do vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, já na segunda fase da Operação Sangria, em outubro de 2020. Nessa fase, Artemisa, a Polícia Federal apreendeu materiais para a investigação que aponta fraudes e desvios na compra de ventiladores pulmonares para o Amazonas. E conforme a investigação avançava, foram constatados também indícios de que o vice-governador tinha gerência e influência direta nas decisões da pasta da Secretaria de Saúde. Já na terceira fase da Operação Sangria, a Polícia Federal cumpriu ainda 4 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos, vários endereços residenciais, profissionais e comerciais, inclusive a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria da Casa Militar do Governo do Estado do Amazonas. Artemisa, e hoje vai acompanhar o depoimento da população, relembrando aí a vergonha. Hoje você vai acompanhar aí essa vergonha ao ver o governador do Amazonas sendo manchete na imprensa nacional, acusado de desviar dinheiro da pandemia, hein, Artemisa? Isso mesmo. Enquanto isso, Carlão, milhares de pessoas morriam no estado porque a verba que deveria estar salvando vidas estava indo para o bolso de políticos, servidores públicos e empresários locais. A repórter Odinei Araújo traz mais detalhes dessa história na terceira reportagem especial da Operação Sangria. No dia 30 de junho de 2020, a imprensa nacional estampava a manchete. O governador do Amazonas foi alvo de uma operação da Polícia Federal em Manaus. Wilson Lima é suspeito de ter desviado dinheiro do combate à pandemia no estado. O secretário estadual da Saúde foi preso. Um dos investigados recebeu os policiais a tiros. A Operação Sangria, que hoje completa 2 anos, teve vários desdobramentos, diversas prisões e inúmeros mandados de busca e apreensão. Entre
os vários locais vasculhados pela Polícia Federal em busca de provas estavam a casa e o gabinete do governador Wilson Lima. Os professores Jamison Maia e Miguel Oliveira lembram a vergonha da população do estado ao ver seu governador acusado de comandar um esquema de desvio de verba, enquanto milhares de pessoas morriam, porque o dinheiro que deveria ter sido investido no combate ao Covid estaria indo para o bolso do governador e de servidores públicos e empresários envolvidos na transação superfaturada dos 28 ventiladores pulmonares. Isso é inadmissível, faltar respiradores e agora, em janeiro de 2021, faltar oxigênio, tendo que serem doados de outros estados, artistas, até de outro país foi doado oxigênio porque o governo Wilson Lima não conseguiu, pela sua incompetência e corrupção dentro do governo, assistir a população amazonense. E a lembrança que esse povo tem, que nós temos, é do fatídico janeiro de 2021, quando centenas de pessoas morreram nos hospitais por falta de oxigênio na cidade de Manaus, acometidas pelo vírus da Covid-2019. A Operação Sangria, que começou com a venda superfaturada dos 28 ventiladores pulmonares para pacientes de Covid, comprados em uma loja de vinhos por quase 3 milhões de reais, depois chegou a outros supostos esquemas de desvio de dinheiro destinado ao enfrentamento da pandemia, desencadeando outras fases da operação pela Polícia Federal, como o aluguel milionário, desnecessário e com dispensa de licitação do Hospital Newton Lins para atender pacientes de Covid, apesar de o Hospital Delfim Aziz ter espaço para ser ampliado, além de o governo ter tido a opção de usar outras unidades públicas de saúde, como Getúlio Vargas, sem a necessidade de alugar um hospital particular para isso, bem como pagamentos exorbitantes por lavagem de toneladas de lençóis hospitalares sem que o serviço tivesse sido feito, além de corrupção até na contratação de empresa para limpar o hospital. Essas denúncias todas levaram o Ministério Público Federal a pedir à Procuradoria-Geral da República que apresentasse denúncia junto ao Superior Tribunal de Justiça contra o governador Wilson Lima por suspeita de comandar um esquema de corrupção, de desvio de dinheiro da saúde destinado à pandemia no Amazonas. O STJ aceitou a denúncia e o Wilson Lima se tornou réu em setembro do ano passado por unanimidade. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o governador do estado, além de comandar uma organização criminosa formada para desviar dinheiro da pandemia, ainda embaraçava as investigações da Polícia Federal. O Wilson Lima deveria ser ouvido no STJ esse mês, mas devido ao recesso da corte e às eleições desse ano, eles transferiram as audiências para depois das eleições. Para o presidente do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 Eleitoral, Carlos Santiago, a demora no julgamento de Wilson Lima na denúncia de desvio de dinheiro da pandemia pode favorecê-lo nas eleições desse ano. A demora no julgamento do governador do Amazonas pelo Superior Tribunal de Justiça fortalece a oposição, que vai sempre lembrar que o governador é réu num processo. Mas, por outro lado, o governador tem saldo nesse processo. Outros governadores de outros estados, quando do envolvimento deles em crimes de formação de quadrilha, peculato, de corrupção, esses governadores foram afastados ou foram impeachmentados pela Assembleia Legislativa. Já a população acredita que a Operação Sangria vai, ao contrário, interferir nos planos de reeleição do governador. Não é possível que o desrespeito com a vida, com as pessoas e esses eleitores queiram votar ou votem numa pessoa que é réu no STJ e retorne à sede do governo na compensa, por exemplo. Isso praticamente não passa pela cabeça de um ser humano que viu tão grande desrespeito com a vida das pessoas no Amazonas. Vejo que o pleito eleitoral irá sim avaliar
toda essa questão, todo o ocorrido em relação ao gerenciamento do governo do estado em relação à pandemia, e nós tivemos que ver a população amazonense morrendo asfixiada por incompetência e pela corrupção do Wilson Lima. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, além do governador Wilson Lima, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça também tornou réus o vice-governador do Amazonas, Carlos Alberto Filho, e outras 12 pessoas, entre elas ex-secretários estaduais, servidores públicos e também empresários. Segundo o Ministério Público Federal, os crimes ocorreram na compra de 28 ventiladores pulmonares, cujo superfaturamento teria causado aí prejuízo de mais de 2 milhões aos cofres públicos. Artemis, o preço de mercado de um respirador era cerca de R$17 mil, mas os itens foram comprados pelo governo do Amazonas por mais de R$100 mil, e isso cada um deles. E dando sequência ao assunto, vamos conversar com o promotor de justiça Wesley Machado, ele que é membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, e ele vai fazer um balanço dos 2 anos da Operação Sangria. Boa noite, promotor. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Muito obrigado, Artemisa, boa noite. Carlão, boa noite. Boa noite para todos os ouvintes da Rádio Mista. Promotor, qual o significado da Operação Sangria para o estado do Amazonas, na sua opinião? A operação conseguiu realmente fazer um raio-x das irregularidades do governo com provas consistentes? Artemisa, essa é uma operação extremamente importante para mostrar para a população que é possível, inclusive, que agentes públicos do alto escalão são investigados, podem figurar como réus em processo penal, e de outro lado também para mostrar as diversas irregularidades que nós temos na aplicação de recursos públicos, em especial no que se refere à realização de licitações. Por muito tempo nós temos a demonstração dos mais diversos tipos de desmandos, ilegalidades e condutas criminosas na realização de licitações, e isso foi descoberto durante o período do Covid-19 também no Amazonas, e já recebeu, ainda que minimamente, um devido tratamento pelo Poder Judiciário, fazendo com que altas autoridades do mais alto escalão do estado do Amazonas figurem como réus e já estejam já quase na iminência de serem julgados. Entretanto, Artemisa, esta operação apenas constatou uma irregularidade em uma pequena parcela da aplicação de recursos públicos. É apenas um início de uma demonstração de uma das partes dos esquemas que acontecem, e devem fazer com que os órgãos de controle continuem o seu papel de fiscalização, de acompanhamento e de combate a este tão grande mal que acontece na nossa sociedade, que é a prática da corrupção. Então o esquema pode ser muito maior? É possível sim que o esquema seja muito maior, é possível que nós estejamos só numa ponta de um grande iceberg, com a participação e a revelação da participação de secretários estaduais, de servidores públicos, de empresários, e empresários estes que apareceram na Operação Sangria já estavam envolvidos em outros escândalos, como por exemplo lá no caso do Coari. Então nós temos a participação de várias pessoas, e isso pode indicar que nós temos irregularidades, desvio de recursos públicos, fraudes em processos licitatórios, não só naqueles contratos, mas em outros contratos ligados à área da saúde no estado do Amazonas, como já não é a primeira vez que é descoberto aqui no nosso estado do Amazonas. Devido à grandeza aí desse processo que o senhor falou, com certeza ainda muita coisa precisa ser investigada, né? Isso inclusive deve ser muito complicado. O senhor falou aí num alto escalão, né, do governo, então não é fácil investigar essas pessoas. Muitas provas podem inclusive já ter sido destruídas. Os governantes tentaram dificultar os trabalhos da Polícia Federal, promotor? Carlão, é muito importante, em primeiro lugar, que nós façamos uma rediscussão
e uma promoção de alteração da nossa legislação. No âmbito federal, exatamente para evitar que o chefe do Poder Executivo use o seu cargo, o poder, os recursos públicos a favor ou contra investigações, todas as vezes que a instauração de um processo contra um presidente da República, ele é automaticamente afastado do seu cargo. É importante que nós possamos trazer esse afastamento do chefe do Executivo do seu cargo quando se torna um réu em processo penal também para o âmbito estadual e municipal. Trata-se de uma medida que deve ser objeto de deliberação no Congresso Nacional e que vai evitar exatamente essa sua afirmação de que é possível que nós tenhamos ou estejamos diante da destruição de provas. E não só destruição de provas. Nós estamos diante de alguém que está no seu cargo, que tem poder de aplicar recursos, de exonerar ou nomear pessoas, e isso com certeza traz prejuízo às investigações, isso pressiona servidores públicos que ocupam cargos em comissão e também pode privilegiar esse ou aquele setor para que uma prova venha ou não venha à tona. Então é muito importante que pessoas investigadas saiam de seus cargos públicos para que a investigação possa fluir. E essa espécie de discussão deve ser travada no âmbito do Congresso Nacional. Apesar de pedidos de afastamento e de até prisão do governador do estado do Amazonas, isso não foi deferido no âmbito do STJ e, infelizmente, quem está no cargo tem poder para prejudicar ou beneficiar esse ou aquele grupo para prejudicar as investigações. Então, é muito importante que nós promovamos essa alteração da nossa legislação, porque, claro, isso traz prejuízo para uma investigação. Okay. Então, na sua opinião, o governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, e demais pessoas que estejam ligadas, né, a essa denúncia deveriam estar afastadas, né? Todas essas pessoas deveriam estar afastadas durante a investigação, então, da Polícia Federal. Seria extremamente importante o afastamento do cargo, porque é natural que servidores públicos vinculados a agentes investigados temam medo de represálias, temam perder os seus cargos públicos, e há uma pressão natural exercida por aquele que tem o cargo eletivo, que tem o poder de nomear ou de exonerar pessoas. E como meio de evitar essa pressão natural que acontece, o medo que a testemunha pode ter, uma das medidas que se tem é o afastamento do cargo, assim como já acontece no modelo federal. Infelizmente, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência que não é caso de afastamento automático, mas essa discussão deve ser levada aos nossos representantes para que se mude a Constituição e todas as vezes que um governador, um secretário, alguém que tem cargo em comissão pratique um crime e se torne réu, ele fique afastado durante a tramitação do processo. Informações ainda são mantidas, né, em segredo de justiça. O que possivelmente ainda não se tornou público? Essa manutenção de diligências em segredo de justiça é extremamente importante para garantir a eficácia e a efetividade das investigações. Então, todas as vezes que nós temos medidas que ainda são mantidas em segredo de justiça, esse é o mecanismo que a polícia, o Ministério Público, que os órgãos de controle têm para levantar informações, para reunir elementos da ocorrência de condutas criminosas em curso ou que já aconteceram, mas para evitar a destruição de provas. Então, se há a manutenção ainda de segredo de justiça em parcela da investigação, isso quer dizer que há medidas investigativas em curso, da ocorrência de ilícitos ainda em curso ou que foram praticados, e essas medidas mantêm-se em segredo para a evitação de destruição de provas, então para que a gente tenha uma proteção da instrução criminal e uma efetividade para uma eventual condenação criminal. Olha só, o que essa operação e essa situação aí, né, em geral, todo esse processo aí com relação ao governador que é réu no Superior Tribunal de Justiça podem atrapalhar a tentativa de reeleição do próprio aí nas eleições de agora, em 2022? Prejudica, né? Infelizmente, é verdade. Infelizmente, nós tivemos inicialmente uma designação de data para a realização das audiências para a oitiva das testemunhas. Hoje, inclusive, era para estar em curso a oitiva das testemunhas, mas integrantes do Superior Tribunal de Justiça voltaram atrás e cancelaram essas audiências.
É extremamente importante, e uma das razões que foram levantadas, primeiro, recesso judiciário, mas a primeira instância da Justiça Federal, o órgão que conduziria as investigações, que conduziria a coleta da oitiva das testemunhas, não há recesso. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 2 a 31 de julho, vai ter férias coletivas, mas aqui na primeira instância, todos nós trabalhamos ininterruptamente e era possível que essa instrução processual continuasse. Não havia e não há razão para a não realização dessas oitivas. O povo do estado do Amazonas quer a conclusão dessa investigação, quer que as responsabilidades sejam apuradas e os responsáveis efetivamente punidos. E, de outro lado, houve a afirmação de que uma das razões para a gente não ter a realização dessa audiência é a necessidade de cautela, porque nós temos um processo eleitoral em curso. Com maior razão, então, para se realizar essa audiência, nós precisamos saber se quem vai concorrer à reeleição praticou ou não praticou esses crimes, se deve ou não ser responsabilizado, para que o povo do Amazonas, sabendo o que aconteceu, possa, então, formar a sua convicção, possa escolher votar nesse ou naquele candidato. Então, é extremamente importante que nós tenhamos o encerramento dessas investigações, o encerramento da instrução o mais rápido possível, antes das eleições. Porque isso é importante, porque pode se imaginar, mas vai prejudicar o governador em sua campanha à reeleição, mas vai prejudicar o povo do Amazonas, que não saberá a verdade, não terá acesso às provas para definir se vai votar ou não. Então, nós, povo, temos o direito de ter acesso ao fim desse processo para que a gente possa votar. E se vai prejudicar ou não, é uma consequência dos atos praticados pelo governador, que é réu em processo criminal no Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, a audiência do governador estava marcada para o dia 1º de julho, né? Seria amanhã. Enfim, muito obrigada pelas informações. Promotor de Justiça Wesley Machado, o senhor que fez um balanço aí desses 2 anos da Operação Sangria, as suas considerações finais. Artemisa, eu que agradeço, Carlão, muito obrigado. E eu estou à disposição da Rádio Mix, de você, Artemisa, Carlão, e de todos os ouvintes da rádio. Um abraço e que Deus os abençoe. Valeu, um abraço, boa noite. Uma ótima noite. Nós conversamos então com o promotor de justiça Wesley Machado, ele que é membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. 6h23, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. O deputado do Amazonas afirma que violência no estado é resultado da incompetência direta do governador Wilson Lima e pede intervenção federal. Para Ricardo Nicolau, o Amazonas vive uma crise generalizada na segurança pública que seria amenizada com uma intervenção federal, Artemisa. A declaração do parlamentar foi feita após a divulgação dos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, que colocam o Amazonas como o único estado do Brasil a registrar a maior variação no índice de mortes violentas, chegando a quase 49%. A repórter Odinei Araújo traz todos os detalhes. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, mais uma vez, colocou o Amazonas em destaque no quesito violência. O Amazonas aparece como o único estado do Brasil a registrar a maior variação no índice de mortes violentas, chegando a 49%. Conforme o anuário, as mortes violentas intencionais correspondem à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora de serviço. No Amazonas foram 1.121 mortes violentas em 2020 e 1.670 em 2021, de acordo com o documento. O deputado estadual Ricardo Nicolau, que trouxe o assunto à pauta, afirmou que o governador do Amazonas, Wilson Lima, perdeu o controle da segurança pública e a prova mais recente disso são esses dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O governo do estado perdeu todo o controle, deixou com que o Amazonas fosse o primeiro e o único a crescer os índices de violência na contramão do que o resto do país que tem diminuído. Então a gente vê claramente que falta planejamento, falta gestão, falta compromisso para fazer com que a segurança do Estado possa cumprir com a sua função e garantir o direito de ir e vir, garantir o cidadão, a vida dos
cidadãos e cidadãs que moram aqui. Ainda conforme o deputado, todos os dias a população sai para trabalhar com medo. E o Amazonas tem se destacado na imprensa nacional e internacional no quesito violência. Ricardo Nicolau defendeu intervenção federal e o uso de tecnologia nas ações policiais como forma mais eficiente de combater ao crime. Felizmente, todos os índices comprovam um aumento da insegurança, da falta de segurança no Amazonas. E isso é muito prejudicial, não só para as vidas, como é prejudicial para a economia, prejudicial para a nossa cidade. Então nós precisamos fazer com que a segurança pública, que gasta hoje 6 bilhões em 3 anos, possa ser efetiva, com tecnologia, com homens e mulheres preparados e um contingente maior para poder inverter essa lógica da desenfreado aumento da criminalidade no Amazonas. Manaus também teve destaque negativo ao registrar aumento de 48,9% no índice de mortes violentas intencionais. Em 2020, a capital teve 783 mortes violentas e no ano seguinte, esse número subiu para 1.185. Entre 2019 e 2021, o Amazonas gastou quase 6 bilhões de reais com segurança pública. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Carlos Eduardo. Bom, hoje o Senado voltou aí a discutir, a chamada PEC das Bondades, que prevê o aumento do Auxílio Brasil e do Vale Gás e dá um voucher de R$1.000 aos caminhoneiros. A oposição está se mobilizando contra essa PEC. Explica pra gente, Cadu. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Existe um ponto bastante polêmico nessa PEC, Artemisa, que somente hoje os senadores resolveram prestar atenção e tomar a iniciativa. É o artigo 2º da PEC 1 de 2022, que cria um estado de emergência no Brasil e abre caminho para o governo extrapolar o orçamento, furar o teto de gastos para destinar recursos para programas de distribuição de renda, inclusive passando por cima da lei eleitoral que proíbe a distribuição de recursos dessa natureza para a população em época de campanha. Se a PEC virar lei, Artemisa, ela vai permitir o aumento do valor do Auxílio Brasil para R$600 e a inclusão de mais 1,5 milhão de pessoas nesse programa. Também a criação do voucher caminhoneiro no valor de R$1.000, como você disse, e o aumento do Vale Gás de R$55 para R$120 a cada 2 meses. Isso tudo vai gerar uma despesa de 38 bilhões de reais que não vai ficar contabilizado no teto de gastos, conforme pede essa proposta de emenda à Constituição. O senador Eduardo Braga, Artemisa, que não é bobo nem nada, apresentou uma emenda a essa PEC, pedindo que o governo pague um voucher também para os profissionais de embarcações, mototaxistas e motoristas de táxi e de aplicativo, aumentando aí a despesa para 42 bilhões de reais. Vamos ouvir o argumento do senador Eduardo Braga no plenário durante a discussão da PEC. Não há como escolher entre os profissionais A ou os profissionais B. Todos precisam ser tratados de forma igual. O próprio governo havia entendido, senador Flávio Bolsonaro, e autorizado no PLP 11 colocarmos o Vale Gasolina para atender essas categorias, limitando inclusive em 3 bilhões de reais. Ora, nós estamos aprovando 39 bilhões de reais hoje. Por que não aprovar 3 bilhões de reais para ajudar esses profissionais e essas famílias que dependem da gasolina para sobreviver? Ou será que um caboclo que está no interior da Amazônia, a Amazônia que acabou de testemunhar um dos crimes mais violentos numa das regiões mais violentadas pelo crime organizado, e que para poder sobreviver com motor rabeta consome quase que 50% do Auxílio Brasil? Para comprar uma botija de gás foi embora o Auxílio Brasil. Você está ouvindo 18 horas.
Ouvimos então o senador Eduardo Braga nesse discurso, Carlos Eduardo, acalorado. Exatamente, Artemisa. A votação da PEC hoje está acontecendo nesse momento, viu? E a gente percebe que os senadores estão divididos entre a necessidade de ajudar os mais pobres e o cheque em branco que estão dando para o governo. Se a PEC virar lei, Artemisa, o governo vai estar autorizado a repassar mais dinheiro para os pobres. E por trás da justificativa de ajudá-los a enfrentar a crise agravada pela inflação, tem um interesse eleitoral focado na reeleição do presidente Bolsonaro. Foi nesse sentido que a senadora Simone Tebet, ela que é pré-candidata a presidente da República, chamou a atenção pela forma assodada, apressada que foi discutida essa proposta de emenda à Constituição. Vamos ouvir o que ela disse. Nós não podemos entrar para a história, o Senado Federal, sem resolver de forma definitiva o problema da fome e da miséria no Brasil. Esta é apenas uma das portas de entrada para essa solução, mas não é a solução definitiva. Ela não pode ser a solução definitiva. Senhor presidente, eu concordo que na forma esse projeto começou errado e termina errado. Quero fazer um apelo a Vossa Excelência em relação a ele. O meu voto é favorável, mas eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência que nenhuma PEC, nenhuma emenda constitucional deixe de passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Nem que façamos isso em 48 horas, relator. Porque não é possível nós entrarmos para os anais da história do Brasil, os anais do Senado para a história, de votarmos uma PEC tão relevante, que fura teto, que viola a lei de responsabilidade fiscal, que atinge a regra de ouro, fazendo alterações de vírgulas ou de palavras na coxa. Porque é isso que estamos fazendo. Você está ouvindo 18 horas. Acompanhamos então a senadora Simone Tebet, que disse que esse projeto começou errado e termina errado. Será que eu entendi bem, mas ela deu o voto favorável? Exatamente, Artemisa. É como eu falei para você, os senadores estão divididos, né? Porque há urgência, sim, de ajudar as famílias mais pobres, até porque elas estão perdendo o poder de compra, né? O salário está perdendo força, o Auxílio Brasil está perdendo força, as pessoas estão comprando cada vez menos, estão se alimentando cada vez mal e as pessoas já não estão passando fome. Tem muitas famílias aí passando fome. Inclusive tem pesquisa apontando aí que 33 milhões de brasileiros não têm o que comer. Diante dessa polêmica, desse sinal amarelo aí, o Senado está trabalhando para tentar liberar recursos, só que eles estão fazendo por meio de uma PEC. E essa PEC abre caminho para que o governo possa fazer tudo. Por isso que estão chamando de PEC do cheque em branco, PEC da venda de votos, enfim. Então, Artemisa, o debate está prosseguindo. Tudo indica que a PEC vai passar, mas o problema agora, nesse momento, é o quórum para a votação em 2 turnos, porque se trata de uma PEC. Os senadores da oposição estão criando uma obstrução, tentando empurrar a votação para a semana que vem. Mas vamos aguardar e ver se eles vão conseguir. Inclusive aguardar para ver o resultado dessa PEC, se ela vai passar de fato no Senado, se a briga entre a oposição e o governo, em que isso vai resultar. Artemisa e Carlão. Ricardo, olha só, mesmo afastado aí da presidência da Caixa por acusações de assédio sexual e moral, Pedro Guimarães, ele vai continuar recebendo o módico salário de R$56 mil, Cadu? Isso mesmo, Carlão, é a lei da quarentena, que beneficiou lá atrás o Sérgio Moro e outros ministros que passaram pelo governo. A lei diz o seguinte, que após a demissão, seja ela por renúncia ou por pedido do governo, ou a pedido do governo, as pessoas têm o direito de receber salário 6 meses após a saída, para evitar que ela assuma cargos na iniciativa privada e comprometa assuntos estratégicos do Poder Executivo. Essa lei beneficia ministros e presidentes de autarquias como a Caixa Econômica. Por essa razão, Carlão, Pedro Guimarães deixa o cargo de presidente, mas vai receber R$336 mil, que é a soma de 6 meses de salário sem trabalhar. Vida boa, né, Carlão? Quem não quer? Né?
Agora, Pedro Guimarães parte para uma cruzada para se defender das acusações de assédio moral e sexual. Até o momento, 12 mulheres formalizaram denúncia no Ministério Público Federal. E nas redes sociais estão circulando áudios mostrando o temperamento de Pedro Guimarães, a forma como ele se portava com os colegas da Caixa, chamando palavrão, fazendo ameaças, enfim. Vários áudios estão circulando, estão pipocando, inclusive já estão sendo divulgados largamente pela imprensa. Uma assessora da diretoria da Caixa, Carlão, contou que as funcionárias se escondiam no banheiro quando ouviu a voz de Pedro no corredor, justamente para fugir do comportamento pegajoso do presidente, que ele adora abraçar, beijar, beliscar, enfim, todo esse assédio e fora as ameaças que ele cometia contra essas mulheres, né? E para defendê-lo das acusações, ele contratou o advogado criminalista José Luiz Oliveira Lima. Ele é conhecido como Jucá, o mesmo advogado que defendeu o ator e diretor Marcos Melli, que foi acusado de assédio sexual por várias atrizes e funcionárias da Rede Globo, inclusive a humorista Dani Calabresa. Esse caso repercutiu bastante em todo o país. O advogado ajudou o Pedro a escrever a carta, né, que ele foi divulgada ontem, a carta de demissão, e eles estiveram juntos hoje no Palácio do Planalto, protocolando a carta para o presidente Jair Bolsonaro. Carlão e Artemisa. Pelo jeito ele vai gastar todo esse dinheiro, viu, com o advogado, Cadu. Com o tal Jucá, né? Exatamente. E essa a taxa de desemprego no Brasil, ela caiu, né, quase 10% no mês de maio, chegando ao menor patamar desde 2015. Uma boa notícia, apesar da crise econômica. Na quinta, véspera de sexta, o governo respirou aliviado, Artemisa. Depois de tantas crises essa semana, o IBGE divulgou hoje que a taxa de desocupação no país ficou em 9,8% em maio, um índice bem menor em relação a maio do ano passado, que foi de 14,7%. Pelo menos uma boa notícia, né? Pelo menos, né, Artemisa? Esse resultado é o melhor desde 2015, quando a taxa do desemprego era de 8,3%. O governo e o comitê de campanha do presidente Bolsonaro estão celebrando essa vitória, porque o IBGE aponta que tem mais gente trabalhando com carteira assinada e o mercado está mostrando recuperação. O número de pessoas ocupadas no Brasil, segundo o IBGE, é de 97 milhões e 500 mil trabalhadores. E o número de desempregados atualmente é de 10 milhões e 600 mil. É o melhor resultado da série histórica iniciada em 2012, Artemisa. Mas tem um porém, um dado que o governo está colocando embaixo do tapete. O volume de empregos aumentou, mas o rendimento do trabalhador ficou em queda. Em maio, o rendimento caiu 7,2% em relação ao ano passado. Um dos motivos é a desidratação das leis trabalhistas, que estão dando um fôlego para as empresas aumentarem as contratações, mas com salários mais baixos e menos direitos trabalhistas. Então essa é a situação, né, Artemisa? Teve mais emprego, porém menos direitos. Inclusive as mudanças da lei trabalhista são um ponto sensível da campanha do ex-presidente Lula, que promete fazer alterações na reforma que foi aprovada em 2018. Volto com vocês, Artemisa e Carlão. Carlos Eduardo, a gente precisa levar em consideração também que em maio do ano passado nós estávamos vivendo aí a pandemia. Então o mercado ele foi altamente, né, impactado durante esse período e realmente houve uma queda na época, né, quer dizer, uma alta na questão, né, do desemprego e obviamente retomando agora a economia haveria realmente essa alta, né, agora. Essa baixa, quer dizer. Exatamente, Artemisa, mas apesar dos dados do IBGE, o IBGE aponta pelo menos que houve uma melhora, confirma uma melhora que já vem sendo falada aí pela indústria, pelo comércio, o setor de serviços principalmente, vem tendo uma recuperação gradativa e contratando mais. Então o governo ele comemora a oficialização dos dados, né, que mostram a diminuição do desemprego e aumento de contratações. Isso daí é um fator bom, né? Porém, o trabalhador tem menos dinheiro para gastar, né? Ou seja, está
Tá ruim para contratar e tá ruim para trabalhar. Cadu, e essa pandemia pegou também as pessoas com renda mais baixa, né? As pessoas mais pobres, né? Aumentou até o número delas e elas foram bem prejudicadas, né? É o famoso emprego sem qualidade, né, Carlão? As pessoas estão tendo carteira assinada, mas também só isso. Os direitos constitucionais de férias, 13º, estão sendo respeitados, mas outros benefícios que existiam, eles deixaram de ser cumpridos. Por isso que o rendimento do trabalhador está em queda, né? Porém, ele está tendo mais acesso a contratações, que não é muita coisa, acaba ficando elas por elas, né? Beleza. Carlão e atender. Valeu. Muito obrigado, uma ótima noite, Carlos Eduardo. Até amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã, Cadu. 6h40. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho no próximo bloco, hein? Você vai saber que a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Enxurrada para cumprir mandados que apuram fraude em licitação para fornecimento de água mineral às cidades afetadas pela cheia no Amazonas. Daqui a pouquinho, maiores detalhes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. E a previsão, segundo o Climatempo, para esta noite de quinta-feira é de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva esta noite. Mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. Mix. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Enxurrada para cumprir mandados de busca e apreensão nos estados do Amazonas e Goiás e também no Distrito Federal. A ação é resultado de investigações que apuram fraude em licitação para fornecimento de água mineral às cidades afetadas pela cheia no Amazonas. A investigação apurou a possível ocorrência dos crimes de fraude em licitação, associação criminosa e peculato previstos na Lei de Licitação e no Código Penal. E os detalhes você acompanha agora, os detalhes dessa operação na reportagem de Nathalie Moraes. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje mandados de busca e apreensão na sede da empresa e nas casas de empresários e nos endereços de 2 servidores da FUNASA que são suspeitos de integrarem um esquema criminoso que desviou quase 2 milhões de reais da instituição. Segundo o delegado da Polícia Federal, Eduardo Zósimo, as ações iniciaram por volta das 6 da manhã desta quinta-feira em Manaus. Foram cumpridos 8 dos 13 mandados emitidos pela Justiça. O Federal deflagrou hoje 13 mandados de busca e apreensão. A operação foi deflagrada às 6 horas da manhã, horário local, e às 7 horas, horário de Brasília, né? Porque tivemos também mandados cumpridos fora do Amazonas, né? Foram um total de 8 mandados de busca e apreensão em Manaus, 4 na cidade de Anápolis e 1 no Distrito Federal. O delegado Eduardo destaca que as empresas participantes do processo eram todas da mesma família e tinham ainda a sociedade com a empresa vencedora da licitação que recebeu os valores superfaturados. Houve uma empresa que se sagrou vencedora e a própria auditoria da CGU conseguiu identificar que as empresas que participaram da cotação de preço tinham vínculos, né, familiares e societários com a empresa vencedora. Então, isso aí é mais um disso, além de outros. Segundo o delegado, por se tratar de um processo sigiloso, os nomes dos alvos não podem ser revelados no momento. Ele esclarece ainda que não há mandados de prisão contra os alvos até o momento, somente de busca e apreensão. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, então é isso, né? Mais uma vez temos a participação de uma loja de vinhos no escândalo. Esta é a segunda vez que lojas de vinhos se envolvem em escândalos envolvendo contratos superfaturados do governo do estado do Amazonas, Artemisa. Na primeira vez, Carlão, Wilson Lima transformou vinho em ventiladores pulmonares. E agora quer transformar vinho novamente, só que em água. Todo mundo está vendo esse milagre do vinho pelo governador do Amazonas. Olha só, o polo industrial de Manaus fecha em alta, com quase 90% no faturamento do primeiro quadrimestre de 2022. Quase 9% no faturamento do primeiro quadrimestre de 2022. O superintendente da Suframa, Algacir Poulsin, destacou aí o aquecimento do polo de 2 rodas. Vamos ouvi-lo.
Nós tivemos um aumento praticamente de 9% comparado ao primeiro quadrimestre do ano passado, num valor de faturamento de 52 bilhões de reais. O mais importante de tudo é que nós estamos conseguindo manter a empregabilidade direta do nosso polo industrial de Manaus acima dos 100 mil empregos diretos, tá certo? Então nós vemos a pujança do nosso modelo, a fortaleza do nosso polo industrial de Manaus, respondendo às demandas do país, ao mesmo tempo garantindo emprego e renda e qualidade de vida para a população aqui de Manaus. Eu destaco a participação da indústria de duas rodas por parte das motocicletas, que é um mercado que está bastante aquecido. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a legislação eleitoral determina que a partir dessa quinta-feira, emissoras de rádio e televisão não podem mais veicular programas apresentados ou comentados por pré-candidatos às eleições de 2022, hein, Arte? Quinta-feira agora. Exatamente. Em caso de descumprimento, a multa pode variar entre R$21 mil e R$106 mil. Para a emissora, duplicada em caso de reincidência. Além disso, a candidatura do apresentador é revogada. Olha só, a regra vale tanto para as eleições proporcionais quanto para majoritárias. Os apresentadores, portanto, têm até essa quinta-feira agora para se afastar, se quiserem concorrer nas eleições, como explica a repórter Nathalie Moraes. Apresentadores e comentaristas de programa de TV ou de rádio devem se afastar dos programas a partir desta quinta-feira, caso tenham interesse em disputar as eleições em outubro deste ano. O prazo limite foi definido no calendário do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a legislação eleitoral, a emissora que transmitir o programa apresentado por pré-candidatos pode ser punida com uma multa de até R$106.410. E o político terá o registro de sua candidatura cancelado. A restrição é válida para a programação normal das emissoras quanto para o noticiário, ou seja, está vetado também a entrevista jornalística em que seja possível identificar o entrevistado. A norma que visa garantir uma disputa eleitoral equilibrada proíbe também a difusão de opinião favorável ou contrária a candidatos, partidos ou coligações. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 47 minutinhos, você no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho, no 18 horas, você vai saber, hein? O Amazonas passa a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 a partir de hoje, em jovens com 18 anos ou mais, daqui a pouquinho. 18 horas. Agora a previsão do tempo, em tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, sexta-feira, tempo e temperatura Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Segundo o Climatempo, amanhã será parecido com o dia de hoje. Sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus e máxima de 32 graus para esta sexta-feira. Mix. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,81%, cotado a R$ 5,23. O euro também fechou em alta de mais 1,14%, cotado a R$ 5,48. E o Bitcoin fechou negativo com menos 5,85% aos R$ 99.553. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de menos de 1,8% aos 98.541 pontos. Mix. Olha só, o Amazonas passa agora a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 a partir de hoje em jovens com 18 anos ou mais. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a estratégia visa intensificar a imunização dessa faixa etária. Para receber, então, a 4ª dose, conhecida também como o segundo reforço contra o coronavírus, os jovens com 18 anos ou mais devem ter tomado a 3ª dose há 4 meses. Vamos saber os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. A
Após o alerta divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas sobre o aumento de casos de Covid-19 confirmados em todo o estado, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou na noite desta quarta-feira a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 18 anos que tenham tomado a 3ª dose há pelo menos 4 meses. Nos últimos 14 dias, a média diária no número de casos confirmados em Manaus passou de 26 para 123, um aumento de mais de 475% nos últimos dias. O cientista e epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, destacou que a 4ª onda da pandemia já incide aqui na capital amazonense e os casos dos vírus devem se intensificar principalmente por conta dos grandes eventos que estão sendo realizados, como as festas tradicionais de São João e o Festival Folclórico de Parintins, que aconteceu no último fim de semana. Além disso, o especialista afirma que a tendência de aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, especialmente por Covid-19 em Manaus, não é de hoje, e sim de algumas semanas atrás. Nós já estamos em um aumento há mais de 15 dias, né? Um aumento que não é nada explosivo, não é nada com o que nós vimos em janeiro de 2021, mas é um aumento expressivo no número de internações de casos confirmados e casos suspeitos de Covid-19 em Manaus. Ou seja, se nós estamos com um aumento no número de casos graves, é óbvio que semanas antes o aumento do número de casos novos na comunidade ou a transmissão comunitária do novo coronavírus aumentou e tende a piorar agora com as festividades de São João, com as férias escolares, com o Festival de Parintins e esse relaxamento generalizado, né, nas medidas de contenção da circulação viral. Para receber a 4ª dose, conhecida também como o 2º reforço contra o novo coronavírus, os jovens com 18 anos ou mais devem ter tomado a 3ª dose há pelo menos 4 meses. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Anwar Samad, enfrentamos um período delicado com risco de uma nova alça epidêmica do coronavírus. Nossos dados mostram que o agravamento da doença, a letalidade, o número de internações diminuiu muito desde o início da campanha de imunização aqui no Amazonas. Mas é muito importante que a população mantenha a sua carteira atualizada, mantenha suas doses em dia, inclusive a 3ª e a 4ª dose. E salientamos que a partir de hoje a 4ª dose já está liberada para a população, para todo mundo acima de 18 anos de idade, desde que a 3ª dose tenha sido tomada há mais de 4 meses. A aplicação da 2ª dose de reforço pode ser aplicada com Pfizer, AstraZeneca, Coronavac ou Janssen, no esquema primário, dependendo do imunizante utilizado no esquema vacinal de cada pessoa. Mulheres atualmente gestantes ou puérperas com 18 anos ou mais que receberam anteriormente as vacinas da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen também estão aptas a receberem um 2º reforço. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, o deputado estadual do Amazonas, Serafim Correia, do PSB, estimou nesta quinta-feira em mais de 3 bilhões de reais o valor gasto com a manutenção da BR-319, Manaus-Porto Velho, considerando aí gastos de 100 a 200 milhões de reais por ano. Serafim se manifestou na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas sobre a transferência da administração dos 500 quilômetros da BR-319 situados em território amazonense pelo DENIT, Departamento Nacional de Transportes, para a Superintendência de Rondônia. Segundo ele, a estrada não é drenada, não é asfaltada, as pontes não são construídas e continuam improvisadas. Disse ainda que não concorda com a transferência do controle do DENIT Rondônia sobre a BR-319, mesmo na parte que está no estado do Amazonas. O deputado também fez um alerta para a chamada indústria da manutenção, que se beneficia anualmente com os reparos
temporários, feitos ao longo da estrada durante o período de verão. 18 horas. Nós só falamos aqui no 18 horas sobre várias promessas do governador Wilson Lima em relação às obras na AM010. Ele prometeu, inclusive, entregar as obras até o final do ano passado, não cumpriu. E agora prometeu entregar até esse ano, Arthê. Até esse ano. Em cima disso, o deputado estadual Dermilson Chagas lembrou também dos trabalhos nos anéis viários sul da Zona Oeste de Manaus e o anel viário leste, que fica na Zona Norte de Manaus, que ficaram só na promessa também, Carlão. Nós vamos conferir agora na reportagem de Hector Silva. Anunciada como uma das maiores intervenções urbanísticas de Manaus do governo de Wilson Lima, embora tenha sido iniciada no governo de Omar Aziz, as obras dos anéis viários sul e leste estão passando por um trabalho que não acaba, segundo o deputado estadual Dermilson Chagas. O parlamentar afirma que Wilson Lima tem usado as obras no final de seu mandato como um grande trabalho da sua gestão, mas acredita que, assim como a M010, que foi prometida a ser entregue no ano passado, Wilson Lima não entregará também as duas obras. As obras do Anel Viário Sul e Leste que o governo prometeu entregá-las no final do ano, não vai conseguir. Perdeu tempo, não teve planejamento, houve atraso na execução das obras. Promessas que ele não vai cumprir, assim como a estrada da M10, que ele disse que ia entregar no ano passado e não concluiu. O Anel Viário Sul, que liga o viaduto Lídia Daíra Correia, passando pela Estrada do Tarumã, Avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henriques, com saída também para a Avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, está, segundo o site E-Obras, com 67,89% de conclusão, e não 72%, conforme foi divulgado pelo governo do Amazonas em matéria publicada nesta semana. O Anel Viário Leste, que inicia no trecho da Avenida dos Oitis e termina na Avenida Margarita, no trecho compreendido no entorno da Reserva Florestal Adolfo Duque, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, segundo também o site E-Obras, está com pouco mais de 20% no andamento das obras. No ano de 2021, em uma entrevista, o secretário de Infraestrutura do governador Wilson Lima anunciou que gostaria de entregar o Anel Viário Sul no fim daquele ano e o Anel Viário Leste no fim de 2022. Tem uma previsão de conclusão dessas obras? Tem sim, claro. O Anel Viário Sul, que sai do viaduto da Torquato até chegar no aeroporto, nós queremos concluí-la ainda este ano, até dezembro de 2021. E o Anel Viário Leste, em dezembro de 2022, nós vamos estar entregando à população. O Anel Viário Leste ainda é uma obra bastante no início. Nós estamos executando agora um viaduto lá no Distrito Industrial. O governador Wilson Lima vai visitá-la junto comigo e nós vamos aí dar prosseguimento a todos os serviços e obras de engenharia desse anel. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje a gestão do governador Wilson Lima completa 3 anos e 6 meses. Até aqui a gestão foi a que teve os maiores orçamentos anuais da história do estado do Amazonas. Mesmo assim, o povo é obrigado a conviver com graves problemas na segurança pública e casos de corrupção na saúde. O estado aparece como campeão brasileiro no crescimento dos homicídios, as chamadas mortes intencionais violentas. Cresceram os roubos de veículos, de celulares, de estabelecimentos comerciais, de residências e de pessoas nas ruas. Na saúde, os problemas são diários e hoje fazem 2 anos da Operação Sangria, que levou o Wilson Lima, o governador, à condição de réu, acusado de comandar um esquema de corrupção na compra superfaturada de ventiladores pulmonares. Em 3 anos e meio, o governo movimentou quase 75 bilhões de reais, de acordo com o Portal da Transparência. O que foi feito com tanto dinheiro, se foi bem aplicado ou não, o eleitor vai poder julgar daqui a 4 meses na eleição de outubro de 2022 agora. 18 horas. 6h59, Arthê, fechando mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Boa noite.
Uma boa noite para você, Carlão. E você, ouvinte, que está acompanhando a Operação Sangria, as reportagens especiais. Amanhã nós temos a última reportagem da série da Operação Sangria. Reportagem especial aqui do 18 horas. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Mais uma vez, boa noite. Continue bem. Continue em 100,7 e até amanhã. Amanhã é sexta-feira, hein? Boa noite para você no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.